Fala, galerinha! Venho aqui com uma dica maravilhosa sobre a parte de negação de proposições simples. Galera, veja, muita gente se atrapalha nessa parte de negar proposições simples, principalmente quando essa proposição simples ela tem mais de um verbo. E aí a galera vai dizer, professor, eu aprendi que quando uma proposição tem um único verbo é simples. Quando uma proposição tem dois ou mais verbos é composta. Galera, ledo engano, tá? Às vezes os caras colocam aquelas dicas de 1 minuto para impressionar e coloca muita coisa errada. Veja, proposição simples é aquela proposição única, indivisível. Dentro dela você não consegue extrair outras informações, tá? Ela é única, ela não tem conectivo lógico. Às vezes a sua banca coloca proposições muito grandes para dar a entender que ela é composta, mas às vezes é uma única informação. Qual é a dica, tá? A proposição composta tem mais de um verbo, claro, porque uma proposição composta é duas ou mais proposições ligadas por um conectivo lógico. Então, obviamente, tem que ter mais de um verbo. Agora, proposição simples. Você pode ter uma proposição simples com 3 verbos, com 2 verbos, só que, mesmo que tenha 3 verbos ou que tenha 2 verbos, por exemplo, ali é uma única informação, não tem conectivo lógico e tem um único verbo em destaque. O verbo que comanda, né? Um único verbo principal. Então, você tem proposições simples que tem mais de um verbo, só que ali eu tenho o verbo em destaque, o verbo principal. E para negar proposições simples, você tem que negar o verbo principal. E eu escuto muitos professores falando, o verbo principal é o primeiro verbo. Galera, não é o primeiro verbo. Depois dessa aula, depois dessa dica, nunca mais você vai errar isso aqui. Então vamos lá, de olho na tela. Eu coloquei aqui, a primeira proposição. Acredito que estou certo, tá? Eu quero negar essa frase. Gente, eu tenho mais de um verbo. Como é que eu vou negar essa proposição simples? Vou colocar o não antes do verbo principal. O que a questão está falando é o quê? Acredito. Negação. Não acredito que estou certo. Então, eu neguei o verbo principal. Gente, e uma dica que eu dou para vocês, tá? Toda vez que na frente de um verbo você tem partículas como, que, partículas como, para, essas partículas anulam o verbo. É como se eu dissesse assim, se tiver o que na frente ou tem o para na frente, aquele verbo que o para está na frente, ele nunca vai ser verbo principal, tá? Então, de fato aí, acredito que estou certo, negação. Não acredito que estou certo. Neguei o verbo principal. Olha a segunda. Crescer além de certo porte é um ótimo negócio para empresários. Gente, o que a questão está falando é que crescer é. Esse cara aqui é o verbo principal, Muita gente vai negar aqui, o crescer. Vai botar não crescer além de certo porte é um ótimo negócio para empresários. Muita gente vai negar os 2 verbos. Não, gente. A ideia da frase crescer é. Ou seja, a negação ficaria,
crescer além de certo porte não é um ótimo negócio para empresários. Muita gente errou essa questão, tá? Esse cara aqui, ó, é que é o verbo principal. Tranquilo? Beleza? Olhe aí a outra. A moto que estava estacionada com a buzina ligada é de propriedade da esposa do Bill. Aí muita gente vai negar esse cara aqui, ó. O estava. A moto que não estava. A ideia principal dessa frase é: a moto é. E outra dica, ó. Tá vendo aqui o que na frente desse verbo? O que ou para anula o verbo. É a dica do tio. E esse verbo nunca vai ser principal. Então a negação ficaria, ó. A moto que estava estacionada com a buzina ligada não é de propriedade da esposa do Bill. Chama o Bill. Ô Bill, cadê o Bill? Então, a negação seria: a moto que estava estacionada com a buzina ligada não é de propriedade. Não é de propriedade da esposa do Bill. Gente, perceba. Essas proposições, todas as três são simples. Tem mais de um verbo. E são proposições simples. Não tem conectivo. É uma única ideia. E, ó, tá todo mundo aqui, ó, feliz, comemorando que aprendeu negação de proposições simples. Então, ó, nem sempre o primeiro verbo é o verbo. É o verbo em destaque. Beleza, galera? Então, tá aí. Segue lá o nosso Instagram, tá? Segue lá nossas redes sociais. Dá um like no vídeo aí, compartilha. Estamos juntos. Um beijão. Fui.